Bom, dando sequência ao ciclo de palestra, eu convido o Dr. José Eduardo Sabo Paes, que falará sobre o direito no terceiro setor e a importância da transparência. O Dr. José Eduardo Paes é Procurador de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Território, doutor em Direito da Universidade Católica de Brasília e coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas Avançadas do Terceiro Setor. Autor de livros como Fundações, Associações e Entidades de Interesse Social e Ministério Público no Estado Democrático de Direito. Meus agradecimentos, primeiro a Deus por estar aqui e agora, na ordem, ao nosso querido Joel Scala, do Observatório do Terceiro Setor, uma plataforma muito especial que tem aí uma atuação incrível no âmbito do conhecimento, no âmbito da formação e digo até da capacitação das pessoas, né? E meus cumprimentos a todos aqui os palestrantes, né, que são muito especiais. O nosso JP, por demais conhecido e com a sua forma de interagir com o público, que verdadeiramente nos cativa e nos faz entender esse universo que é fundamental para a sustentabilidade. Depois, com certeza, teremos aqui a Yamashita, né, uma gestora da maior grandeza, né, e o nosso, mais do que contador, mais do que contabilista, né, o nosso Tosi, né, que é um professor aí na matéria. E é claro que, quando se é saudado pelo Ayrton Grazioli, que sabe unir diversos campos do conhecimento, né? O campo do conhecimento fundacional, o campo associativo e o campo de relacionamento com as pessoas e com as instituições. Há muitos anos eu o conheci e aprendi a ver nele uma pessoa que tem uma preocupação diária com a construção da cidadania, por meio dessas instituições que são mais do que ficções das pessoas jurídicas, são verdadeiras realidades. O que eu vou colocar aqui para todos com muita satisfação? Colocar uma realidade que se apresenta no dia a dia. Vamos ver se eu consigo já no dia a dia com relação ao terceiro setor. Qual é o cenário que vivemos, quais são as perspectivas que temos dentro desses tópicos que já foram elencados aqui na abertura que tivemos e na primeira palestra que tivemos. Por quê? Todos nós estamos aqui pela sede do conhecimento, como o nosso curador de fundações colocou. Nós estamos aqui justamente para compreender esse mundo em transformação, essa efervescência de leis, de projetos e essa amplitude do conhecimento que é entender como a sociedade se movimenta por meio das pessoas jurídicas. E estamos vivendo esse momento, quer por estarmos aqui na FIA, quer por todas as fundações, assim, a Junqueira, Salvadorana, que estão atuando nesse evento. Vivemos um momento em que se discute o papel do Estado e a ação de governo no campo das políticas públicas. Vivemos num momento em que se discute, e é isso que nós vamos apresentar aqui, se discute a importância dos direitos e garantias do artigo 5º e daqueles direitos essenciais, daqueles direitos sociais do artigo 6º e como se implementam e o que os governos têm que propiciar para as instituições que implementam e garantem direitos sociais que deveriam ser feitos pelo Estado e são feitos por essas instituições. Conversaremos sobre a autonomia das entidades, sobre a sustentabilidade que elas devam ter. Vamos permear o controle social e entraremos na imunidade.
a autonomia é algo difícil. Até para nós sermos autônomos no dia a dia, né, já que vivemos num círculo das mais variadas dependências, né, que dependemos de pessoas e de instituições, para as pessoas jurídicas não é diferente. Difícil é nós identificarmos exatamente qual autonomia que as instituições possam ter ou devam ter. Elas são pessoas distintas de nós. Por mais que nós entendemos que elas devem ou devam pertencer a nós. Elas não existem sozinhas, as parcerias devem ser contínuas, devem ser permanentes. Um papel especial e uma natureza especial, aqui direi e explanarei sobre essa natureza específica, tem as entidades assistenciais. Elas têm uma natureza muito especial que a sociedade identifica e que a legislação e a nossa Constituição Federal disciplina. E nessa ordem nós vamos tratar da imunidade. Não há dúvida nenhuma que a imunidade é uma das formas de sustentabilidade da entidade. A sustentabilidade se faz por produtos próprios, por receitas públicas, por receitas privadas, pela execução de projetos, como foi muito bem colocado aqui. Porque o que importa é o impacto social. Todas as entidades têm um impacto, têm uma missão a cumprir, têm uma finalidade, um objetivo, e as exercem por meio de atividades, mas sempre realizam um impacto social. Nós até assistimos no programa do Observatório, né, meio tarde, né, depois da meia-noite, vários exemplos de impactos sociais de entidades. Né? E essa é a compreensão que temos que ter. Qual é o impacto que ela tem? E essa compreensão nós temos que levar para o poder público, que deve tratar elas, reverenciá-las, referenciá-las na medida do impacto que produzem, principalmente as entidades beneficentes. O regime tributário. Vamos lá. Na nossa Constituição, há um tratamento próprio para todas aquelas instituições que são imunes, que não devem pagar impostos, quer pessoas de direito público, quer pessoas de direito privado. Ou seja, elas não devem pagar, não há nada que obrigue elas a pagar, não há nenhuma obrigação que foi gerada para que elas paguem impostos com relação ao patrimônio, com relação a serviços, com relação a rendas que elas tenham. E a Constituição identificou essas entidades. Quais são essas entidades? Quais são esses destinatários dessa norma? Dentro desses destinatários, a Constituição estabeleceu que estão entidades de assistência social. Entendo que assistência social, lato sensu, entendo que todas aquelas que se dedicam à educação, à saúde e à assistência lato sensu. Como assim, professor? Todas aquelas que estão, inclusive, no artigo 6º da Constituição, ok? Discriminadas aquelas atuações previstas no artigo 6º da nossa Constituição Federal. Entendo ainda que há uma perspectiva no seguinte sentido: a entidade é sem fins lucrativos. É isso que está escrito. Não está escrito na norma que é sem fins econômicos. Não está escrito na norma constitucional que é sem que há a questão da exploração econômica. Simplificando, que nem faz o JP. Ou seja, pode vender, expor à venda um produto próprio de uma padaria, de um produto de marcenaria? Pode vender. Isso não vai desvirtuar
não é verdade? Desvirtuar a natureza dela, a essência dela. Ok? Ela vai poder fazer esse trabalho. Muito bem. Vamos aprofundar um pouco a discussão. Vamos falar das contribuições sociais. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Imunidade do 150, inciso 6º, letra C. Contribuições sociais dos artigos 195, parágrafo 7º. Ah, professor, então a questão é que há diversas contribuições para manter a seguridade social, vários financiamentos, e todo mundo é obrigado para pagar aquela cota patronal, empregador, empregado, tá. E as entidades de assistência, pagam ou não pagam? Não pagam. Não pago. Está escrito isentas, mas é imune. É imune, não paga. Elas não têm obrigação de pagar. E o que disse eu? Que o entendimento doutrinário, e depois eu vou falar das decisões do Supremo, é no sentido de que todo esse campo é um campo maior de abrangência que agrega, que recebe aquelas instituições que trabalham com os direitos sociais previstos no artigo 6º da Constituição Federal. Muito bem. Essa discussão que nós estamos apresentando aqui, do artigo 150, do inciso 6º, e falamos aí dos seus destinatários e do seu alcance, não é verdade? E esse alcance, temos algumas reflexões a fazer. Curiosamente, hoje temos situações que provocam uma anomalia. Existem entidades que, por exemplo, do ProUni, que mesmo com fins lucrativos, a carga de impostos é maior do que uma entidade sem fins lucrativos. Curiosamente, no caso específico do PIS, uma entidade sem fins lucrativos, que não tem o certificado beneficente de assistência social, tem que pagar 1% sobre sua folha de pagamento. Resumindo, ela tem uma carga maior, uma sem fins lucrativos, no âmbito do ProUni, uma entidade que não tem os SEBAS, do que uma entidade com fins lucrativos. São anomalias do sistema. Anomalias do sistema. Há outras anomalias no sistema, notadamente com relação ao ICMS, onde o Supremo... Aqui tem alguém da área de saúde? São poucos, enfim, temos aí uns 5, 6 da área de saúde. Há essa anomalia no ICMS, tá? Quando se discute a questão do destinatário do imposto, e onde na área de saúde nós temos uma questão relacionada à importação de equipamentos, em razão de uma decisão do Supremo que eu entendo equivocada. Qual é a questão que hoje se debate no campo da imunidade? No campo da imunidade se debate a questão das decisões recentes do Supremo, no que tange a uma ação direta de inconstitucionalidade e um recurso extraordinário. Voltando às contribuições sociais, porque os assuntos são interligados. Com relação às contribuições sociais, ou seja, a cota patronal, nós temos uma legislação pretérita, esta que está sendo questionada e julgada no Supremo. Ah, professor, não é a Lei 12.101? Não, não é a Lei 12.101. É essa legislação pretérita. Tudo bem, os fundamentos vão ser os mesmos de decidir para a futura decisão. Essa decisão que está sendo questionada, perfeito? Essa legislação que está sendo questionada, que é a legislação anterior
referente às contribuições sociais, em que foram, o que constam nessa legislação, tal qual consta na legislação atual, determinados requisitos estabelecidos em lei ordinária que não estão previstos em lei complementar. Perfeito? Essa que é uma discussão. E é uma discussão longa, né? Uma discussão longa. Joel Scala, essa discussão tem exatamente 20 anos. 20 anos tem essa discussão. Não é verdade? É uma decisão que iniciou-se em julho de 1998. Ou seja, demoramos 20 anos para que o Supremo Tribunal Federal dissesse: os requisitos para as entidades beneficiantes de assistência social são os requisitos que devam estar em lei complementar e não em lei ordinária. Ou seja, esses requisitos que hoje estão na 12.101, aqui expostos, que identificam requisitos para que as entidades que atuam na área de saúde, educação e assistência tenham, eles estão sendo questionados. Por quê? Porque esses requisitos, atuação na área de saúde, que aqueles 60% sejam atendidos, sejam colocados à disposição, né, pelo SUS, né, e 20% da sua receita na gratuidade, ou na área de educação, aquela uma bolsa para cada 5 pagantes, ou aquela uma bolsa para 4 pagantes, no caso do ProUni, ou no caso da assistência, em que deva ser totalmente gratuita ou cobrado dos idosos até 70%, esses requisitos estão sendo colocados como inconstitucionais pelas decisões do Supremo. Perfeito? Esses requisitos, falados assim de forma muito simples, o que dizia eu já há muitos anos, o que dizem os doutrinadores: não é possível requisitos outros que não estejam lá no Código Tributário Nacional, no artigo 14 do CTN. Muito bem. Que requisitos são esses? Esses 3 do inciso do artigo 14, inciso 1, 2, 3. Perfeito? Quais são as discussões que existem a respeito desses requisitos? Desses requisitos aqui colocados. As discussões são as seguintes. A primeira discussão que se faz é a questão da não distribuição de qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título. Muito bem. Há muitos anos se sustentou que não seria possível o pagamento de remuneração para dirigentes sob pena da perda de algum benefício ou de algum direito tributário. Ok? Nós temos aqui no auditório, na pessoa do professor Ayrton Grazioli, um especialista no tema de remuneração de dirigentes, com obra escrita, com trabalho, inclusive, no campo da responsabilização com relação ao seu mestrado. E hoje, dúvida não há que é possível a remuneração de dirigentes, quer dirigentes que constem do estatuto, quer dirigentes que sejam contratados. Agora, a legislação passou por diversas situações, por diversas leis, desde a 9.532 de 97 até a 12.151 de 2015. Diversas leis foram pontuando as formas de remuneração. Qual é a observação que faço em razão dessa evolução lenta? E atenção, eu estou falando da legislação federal. Ah, professor, e a legislação estadual e municipal? Não sei. Ah, você não conhece a legislação aqui de Botucatu, de São Paulo? Não, não conheço. O que eu tenho que falar para todos? Atenção! Vocês têm que ter esse cuidado para saber
em razão de um determinado título, de um determinado certificado no município de Botucatu ou de Jundiaí, se haverá algum impacto caso haja remuneração por parte da sua entidade. Ok? Veja o impacto municipal e estadual. Eu estou colocando aqui a legislação federal que permite. Agora, antes de tudo, você só deve remunerar, vamos ser claros, se você puder pagar. Né? Você tem que ter receita, isso é fundamental. É fundamental. Cada entidade tem a sua situação. Não é porque pode que você vai. Né? Pode. Mas e aí? Né? Eu posso vir a São Paulo? Posso porque fui convidado. Né? Fui convidado, fiquei feliz. Né? Eu fiquei feliz. Minha esposa não. Você vai viajar de novo? Tá? O Joel fica me olhando. Vai viajar de novo? Tá? Muito bem. Quase que me desconcentrei aqui. Segundo requisito, há uma discussão, inclusive, com relação a essa forma de pagamento por atingimento de metas. Viu, JP? Até hoje isso estão se pensando. Pode, né? Não tem no campo da capacitação de recursos, né? Atingimento de metas, se você atingir tal meta, você recebe tanto. Há essa discussão. Apenas estou colocando aqui essa reflexão para que façam essa reflexão. O outro ponto muito interessante, aplicação integral no país dos seus recursos. Veja bem, é possível a entidade atuar fora do território nacional, ter aí uma unidade de ensino no exterior? A resposta foi dada pelo jovem aqui, Hugo Zapponi, nosso mestre, foi mestrando da nossa PUC lá do nosso grupo do terceiro setor, e ele fez um artigo belíssimo a respeito do tema. Tá? Anota aí, REPATS, REPATS. É uma revista eletrônica do nosso programa de mestrado, e os artigos estão lá para consulta. Tá? É uma revista B1, e é um acervo enorme de estudos do terceiro setor. Inclusive, qualquer um dos aqui participantes e tantos outros podem submeter seus artigos para discussão. Isso foi REPATS, REPATS. É uma revista eletrônica da UCB, da Universidade Católica de Brasília. Estou falando assim porque tem 1, 2, 3 anotando, vale a pena você... e isso já foi dito. É possível você, aplicando no exterior, para fazer com os resultados, você reverter aqui no Brasil, nesse campo quando a entidade educacional tem por exemplo, um polo de educação à distância em outro país, em que ela agarie recursos para beneficência, e aí com esses recursos agareados lá, captou lá, JP, captou lá e aplicou aqui. Ou seja, se a situação não está boa aqui, vamos lá para fora também. Né? Vamos tentar lá fora. A mesma essência dá com relação ao pagamento de um curso no exterior para um professor. Ok? A Receita Federal do Brasil, essa decisão aí é de 2018, desse ano, já estudou o caso e franqueou. Não é isso, Hugo Zapponi? Já decidiu nesse sentido. Muito bem. A questão da contabilidade. Fica apenas uma notícia rápida. Tá? O STJ, já em decisão, que eu coloco aqui, essa decisão, nesse agravo regimental, num RESP, já se manifestou sobre a questão das formalidades contábeis. E o que colocou aqui, de forma muito interessante? Colocou da possibilidade de que possam não ser muito assim, muito exata, viu? A contabilidade apresentada. Deixou de lado um pouco essa rigidez formal. Apenas estou dando isso aqui, viu, Tosi? A notícia disso aqui. Eu não estou dizendo que o STJ vai deixar, fazer com que
deixe de ser obedecidos os princípios, a forma ITZ 2012, 2 de 2012, né, 24 de setembro de 2012, não é que eu estou dizendo que o STJ já tem dito que é possível que essa rigidez contábil não seja exatamente observada. E o próprio CARF, atenção, o CARF, que às vezes é amigo de muitos, às vezes não é tão amigo assim, né? O próprio CARF, ele está dizendo que há erros de contabilização que não impossibilitam identificar a correta aplicação dos recursos. Né? Ou seja, o próprio CARF diz que isso não é motivo a justificar a suspensão da imunidade ou da isenção. Isso é interessante. Está aí a decisão do CARF. E depois essa palestra fica à disposição. Né? Colocamos ela em todos os meios para que possam haver essas discussões. Muito bem. O que temos hoje? ADI 2028 RE 566622 do Rio Grande do Sul. O que se discute hoje? Hoje se discute o seguinte: decisão já tomada, 2017, decisão publicada, decisão embargada, ou seja, tiveram dúvidas, né? Um excelente escritório, um time nota 10, né, com o nosso professor Ives Gada Martins, e as advogadas e advogados estão com ele. Todo esse trabalho está sendo apresentado no Supremo, e diversas questões estão sendo colocadas. Por quê? Decisão já houve que é inconstitucional a determinação por lei ordinária de aspectos ou requisitos com o reconhecimento da imunidade no que se refere às entidades beneficentes. Ou seja, esses requisitos que aí estão na legislação anterior, que são os mesmos de agora, não podem mais subsistir. Ok? Isso já está decidido. Muito bem. Qual é o outro consenso? O outro consenso é o seguinte: um consenso capitaneado pelo ministro Zavascki, Teori Zavascki, capitaneado pela ministra Rosa Weber, relatora, é o seguinte: os requisitos que devem constar de lei complementar, atenção, é a regulação do modo beneficente, da contrapartida. Ah, professor, então vai ter que ter alguma contrapartida? Vai. Vai ter que ter alguma contrapartida. Qual é? Não sei. Não sei. Disse para vocês a que é hoje. Não falei de educação, de saúde primeiro, falei depois de educação e depois de assistência. Isso vai ser definido. Quais são as questões? Muito bem, houve a decisão. A ministra Rosa Weber, ela pediu vista, a ministra se posicionou com relação aos embargos, ela colocou uma questão de ordem de reunir as duas decisões, a do RE e da ADI. São as duas decisões que tratam do mesmo tema. Ela vai se posicionar e vai levar a plenário, para que o plenário diga o seguinte: tá, é inconstitucional, ninguém precisa mais fazer nada. Não, é inconstitucional, mas é inconstitucional a partir de que momento? De que momento? E esse momento, quais são os efeitos quando for decidido o momento? O que a Fazenda Nacional quer? O que a Fazenda quer? A Fazenda quer que, sendo julgado inconstitucional, como já está julgado, os efeitos sejam daqui para frente. Ela chega a dizer que sejam 2 anos para frente. Ela chega a dizer isso na peça dela. Tá? Qual é o argumento? É que isso não vai acontecer porque isso prejudicaria todas as entidades. Muito bem.
essa decisão precisa de um quórum, precisa de 8 ministros que entendam desse tema. Últimas reflexões. Sendo julgado inconstitucional, todas aquelas contribuições feitas pelas entidades poderiam ser recebidas de volta. Verdade? Verdade. A chamada repetição do indébito. Elas foram pagadas indevidamente, teriam que ser recebidas de volta. O Supremo vai se posicionar sobre isso. Ele necessariamente tem que se posicionar sobre isso. Um outro ponto, hoje previsto no Código de Processo Civil novo, a ação rescisória. Ou seja, já que foi julgado inconstitucional, há entidades que estão em fase de embargo, discutindo, em fase de execução, que podem arguir. Sim, eu estou sendo executado porque não paguei isso, eu posso até, inclusive, rescindir essa decisão com a nova decisão do Supremo. Não, mas isso aqui está indevido, eu não sou obrigado a pagar. Isso está no artigo 525 do novo Código de Processo Civil. Bom, em resumo, as entidades necessitam de sustentabilidade. E essa sustentabilidade também se faz no tratamento que o poder público dá, né, em ordem constitucional, para as entidades, em razão do trabalho que elas realizam no resgate da cidadania, na prevalência dos direitos sociais do artigo 6º. Aqui fica, além do meu agradecimento, o site do nosso portal, do nosso núcleo de estudos avançados do terceiro setor, ok? nepates.com.br. Obrigado, João. Obrigado a todos. Vamos iniciar agora nosso espaço para perguntas. Joel, você modera, por favor? Claro que sim. Temos uma pergunta, nós selecionamos, tem várias, mas selecionamos 2 daqui e uma do Facebook. Né? Que bom. Nós estamos transmitindo ao vivo esse evento através do Facebook. A Gisele Gomes, ela pergunta, a questão não é a remuneração, que até é correto, a questão é o limite, os excessos que hoje muitas vezes ultrapassam o parâmetro do teto constitucional dos ministros do STF. Muito bem. Pergunta, comentário, né? Claro, claro. As entidades precisam de uma gestão executiva, sem dispensar os voluntários, doar seu tempo, seu talento, não é? Tantos voluntários que nós temos aqui. Temos que manter o voluntariado, mas temos que colocar uma gestão executiva. Qual é o limite? O limite, o primeiro, é aquele limite que a entidade suporta dentro do seu conjunto de receitas e dentro do seu conjunto de despesas. A legislação, ela é uma legislação complexa e que estabeleceu para algumas situações, esse limite da remuneração do ministro do Supremo. Para algumas situações, não para todas. Ah, professor, isso quer dizer que eu posso ter dirigentes recebendo acima do valor do ministro Supremo? Posso, sim, mas tem que ser também valores compatíveis com a envergadura da entidade e com a receita da entidade, com o patrimônio da entidade. Ok? Isso, sustentabilidade, tem sido fundamental. É essa análise que nós temos que fazer. Muito bem. A Maria Inês, do Gabriel. Obrigado pela pergunta. E a participação dessa entidade, o Gabriel, está muito grande. São ativos. Né? Quais as vantagens e desvantagens de uma organização da sociedade civil de se tornar um OCIP após o marco regulatório? Excelente pergunta. O marco regulatório, a Lei 13.019 de 2014. Esse marco regulatório, dentro de um projeto anterior, que começou em 2011, onde se fixou determinadas balizas, o marco regulatório é o primeiro ponto da chamada contratualização. Tem 3 tripés esse trabalho. Dentro da tripés que só foi cumprido um, né? Porque os outros, sustentabilidade e certificação, ficaram parados, nada foi feito. Então, nesse primeiro tripé, esse marco regulatório é
é um marco que regulamenta apenas e tão somente a utilização de recursos públicos para as entidades. E, nesse sentido, hoje, ser OCIP já não está sendo bom. Resumindo a pergunta, ou seja, hoje não está valendo muito a pena você ser OCIP. Ou seja, nós temos a seguinte situação. O tratamento conferido pela Lei 9.790, hoje não está sendo... Hoje o mais benéfico é você realizar as parcerias pela Lei 13.019 de 2014. Muito bem. Finalizando, Sérgio Loyola, da Fundação Salvador Arena. Doutor Sabo Paes, a exigência do SEBAS por certos setores governamentais para reconhecer a imunidade de uma entidade é legítima? Não deveriam ter esse reconhecimento sem a exigência de documentos bastando a sua natureza? Excelente pergunta. Eu vou até explicar a pergunta. A pergunta é a seguinte: face a essa decisão do Supremo de 1 ano e meio atrás, a pergunta é a seguinte: eu devo continuar apresentando todos aqueles documentos para manter a minha certificação, ou agora que não precisa mais de nada, segundo o Supremo, eu posso deixar tudo parado? Não. Por favor, continue seguindo os ditames das exigências da 12.101, apresente tudo. Tá? Mas eu posso questionar, inclusive com decisão judicial? Pode questionar. Se você achar interessante, questione. Faça um provimento, uma provisão, mas questione. Ok? A atual situação é que há juízes que estão já concedendo liminares nesse sentido. Mas a minha posição, você continue apresentando a sua documentação, tá? Continue seguindo a certificação. Só em casos extremos é que você vá ao Poder Judiciário. E fique no aguardo da decisão do Supremo, que ela vai, com certeza, disciplinar todos esses caminhos. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado.